Olá, contador. Eu sou o Fernando Melo, diretor de operações da Saraf Controle Patrimonial. Eu ajudo empresas a realizarem o seu inventário patrimonial com eficiência e segurança. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Escolher a placa certa é fundamental para garantir um inventário físico, eficiente e preciso. Mas como saber qual a placa certa para a sua empresa? Neste vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para escolher a placa certa mais adequada para o seu inventário patrimonial. A placa patrimonial é de extrema importância no inventário físico. É ela que vai dar um código para o seu ativo imobilizado, para cada ativo que você identificar. Esse código ele vai servir de link com a sua base contábil. Então, se você direcionou uma placa de número 150 para um ativo, no registro contábil dele, esse número também vai estar lá, como um número de inventário, um número de patrimônio. Para que você não perca essa rastreabilidade, você precisa escolher a placa certa para usar no seu inventário e para aplicar nos seus ativos. Existem diversos tipos de placa patrimonial e você pode também fazer diversos tipos de identificação ou códigos de registro. Normalmente usa-se códigos de barras com um número. Algumas empresas às vezes usam só um código de barra ou só um QR Code, né, um QR Code, mas a gente sempre indica que na placa patrimonial também tem um número. Porque se por um acaso você perder a leitura desse código, você ainda tem um número legível que vai ajudar você na identificação desse ativo lá na sua contabilidade. E é o que vai estar na sua base contábil, um número, independente se a forma de leitura seja um código de barras ou um QR Code. Existem diversos tipos de placas, de materiais utilizados para se fazer uma placa ou uma etiqueta patrimonial. O modelo mais utilizado é o de alumínio. É uma placa de alumínio anodizado com uma impressão. Essa impressão ela pode ser só preta ou colorida. E você vai utilizar esse material em ambientes menos agressivos. O que são ambientes menos agressivos? Ambientes internos, onde você não tem tanta variação de temperatura, não tem uma atmosfera corrosiva e também não tem muito atrito desse ativo dentro da sua operação. Essa placa de alumínio, ela normalmente é fixada com cola, né, com uma cola de junta para motores a diesel, ou também ela pode ser autocolante. Mesmo as placas que são já autoadesivas, a gente recomenda que utilize um pouquinho de cola, porque esse autocolante às vezes ele se perde num curto espaço de tempo e essa placa pode cair do seu ativo e aí você perde aquela identificação. Outro tipo de placa patrimonial, outro material muito utilizado é o aço inox. A placa de aço inox ela é muito mais resistente às diferenças de temperatura e também a ambientes corrosivos ou agressivos, onde tem muito atrito. Essa placa de aço inox a gente sempre recomenda que seja feita a gravação em baixo relevo, porque mesmo que o ambiente seja corrosivo, essa gravação ela não se perde, porque ela vai também se perdendo junto com a placa. Quando eu falo de ambientes agressivos, eu estou falando de indústrias como mineradoras, indústrias de cimento, às vezes linhas de produção que trabalham com alguns tipos de ácido, tem muita variação de temperatura, né? Temperaturas acima de 200, 300, 1000 graus, dependendo, quando a gente fala de uma siderúrgica. Esses ambientes, usar uma placa de alumínio nesses ambientes, essa placa ela vai praticamente se dissolver. Então a mais adequada vai ser a de aço inox mesmo.
Outros tipos de placas, né, ou etiquetas que são utilizadas, mas menos utilizadas, são as de poliéster. As etiquetas de poliéster, elas são mais utilizadas para quando você tem muito pouco manuseio de um ativo, ou você tem ativos que eles são muito pequenos e tem um corpo curvo, que é difícil de você fixar, é difícil de você colar, e você precisa de ter uma etiqueta flexível. Então se é uma forma curva do objeto, você consegue fazer a colagem com a etiqueta de poliéster. Mas essa etiqueta ela deve ser usada mais para ativos que são portáteis, manuais, que não estão num processo onde essa etiqueta vai ser descolada com facilidade. Normalmente essas etiquetas são autoadesivas já. Nesse tipo de etiqueta não usamos cola. Existem também algumas etiquetas que são anti-violação, são as etiquetas void. Essas etiquetas também são flexíveis e elas são utilizadas em ativos onde você quer controlar se alguém removeu aquela placa. Ela fica uma marca, ela deixa uma marca no objeto. A hora que você arranca a etiqueta, se alguém arrancar a etiqueta, ela deixa uma marca de violação. Então, normalmente usa-se isso para alguns ativos especiais que são bem controlados. Outras etiquetas que podem ser usadas são as etiquetas por radiofrequência, que são utilizadas quando você vai fazer um inventário com leitura automática por antenas ou por leitores de radiofrequência. Esse tema é um tema específico e a gente vai tratar isso especificamente em um outro vídeo. E são projetos especiais. Essa etiqueta ela tem um alto custo para você implantar no seu negócio. Então, também tem algumas restrições técnicas. Então, antes de utilizar uma etiqueta de RFD no seu inventário, você precisa fazer algumas pesquisas e consultar em empresas especializadas nisso para que o seu projeto não seja desperdiçado. Então, como escolher a placa ideal para o seu inventário, para a sua empresa? O primeiro ponto que tem que ser analisado é que tipos de ativo você vai encontrar no seu negócio. Que tipos de bens serão inventariados? Se você tem maquinários, se são equipamentos de informática, mobiliários, se tem ativos de menor porte, que tem pequenas áreas que você não vai conseguir fixar uma placa normal. Que tipos de ativos são esses? Em alguns casos, você vai precisar utilizar vários tipos de placas. Por exemplo, se você tem uma unidade fabril, onde a placa mais adequada é o aço inox pelo tipo de ambiente, e você tem também áreas administrativas, faz muito sentido você comprar placas dos dois modelos. Você pode utilizar as placas de alumínio nos equipamentos de informática e imobiliários e você utilizar as placas de aço inox apenas nos equipamentos do parque fabril. E por que essa utilização de materiais diferentes? Além da questão de aplicação, é a questão do custo. Uma placa de alumínio ela tem um custo muito mais baixo do que uma placa de aço inox. Então, se você, porque tem um parque fabril, decidir comprar placa de aço inox para todos os seus ativos, com certeza o seu custo, o seu gasto com placas patrimoniais vai ser muito mais elevado. Um projeto onde você não faz esse planejamento de qual tipo de placa você precisa usar, você pode ter gastos muito altos no seu inventário. Já tivemos casos onde o custo do inventário, 30% era gastos com aquisição de placas patrimoniais. Quando você faz essa divisão e compra placas de diversos materiais, você faz uma economia. Então você usa o seu dinheiro de uma forma muito mais inteligente. Você faz uma economia dentro do seu projeto. Se você tem ativos que são pequenos, portáteis, que tem pequenas áreas de aderência para você colocar uma placa, fazer uma placa menor com poliéster faz todo sentido também. Então você não deve se prender
a um tipo de material para utilizar como placa patrimonial. Você pode ter diversos tipos de materiais. O ponto de atenção aqui é a codificação. Se você escolhe um padrão de numeração para identificar os seus ativos, esse padrão ele tem que seguir uma sequência por todos os modelos. Vou dar um case real aqui para vocês. Fizemos uma indústria de celulose. Essa indústria ela tem um parque fabril agressivo, né? Tem muitos equipamentos em alta temperatura, então precisa ser uma placa de aço inox. Essa placa precisa ser fixada com a cola de junta de motores para ter mais aderência e não se soltar. Mas também tem um parque de equipamentos de TI, servidores, notebooks, equipamentos de informática, muito grande também. Então não fazia sentido a gente utilizar placas de aço inox nos equipamentos de informática. Você não vai colar uma placa de aço inox num notebook, né? Tem toda uma questão até de estética. Então nós fizemos placas em quantidade para a indústria, para atender a quantidade de ativos da indústria, e outra parte para atender a parte de ativos da área administrativa. Quando eu falo da codificação ser a mesma, é que eu tinha, por exemplo, do número 1 ao número 3000, um lote de placas de aço inox, e do número 3001 ao número 6000, um lote de placas de alumínio. Com isso, a gente fez uma economia no projeto. E é essa a visão que você tem que ter na hora de planejar qual etiqueta você vai comprar para o seu inventário. Analisar os seus ativos para ver quais os materiais que você vai identificar, quais os tipos de ativos, né? Qual o ambiente. E depois, na hora de definir o material, você usar de forma inteligente essa possibilidade de você utilizar mais de um material. Quais os erros mais comuns na escolha da placa patrimonial? O primeiro deles é em relação à quantidade. Quando você estiver planejando seu inventário, faça uma estimativa de quantos ativos vocês têm. É comum a empresa não saber porque nunca fez um inventário, mas é importante fazer uma estimativa. Porque se no meio do inventário faltar placas patrimoniais, você pode criar um problema no seu projeto, um problema de cronograma, um problema no atraso, e isso muitas vezes envolve custos, principalmente se você tiver contratado uma empresa para fazer esse inventário. Além de saber a quantidade que você precisa comprar, já se previna com o seu fornecedor de placas qual é o tempo que ele demora para te entregar essas placas. Porque aí você se antecipa e, se caso perceber que está faltando placas, ou seja, que as placas vão acabar antes de você terminar o seu inventário, você tem um tempo hábil para fazer um novo pedido de compra, uma nova aquisição dessas placas. Um segundo erro é na escolha do material. A gente falou aqui um pouquinho sobre os materiais de placas, sobre os tipos de placas. E a escolha do material, ela pode fazer com que você tenha que refazer o processo de inventário. Então eu vou contar alguns exemplos do que eu já vi acontecer. Tem um caso onde uma usina de álcool e açúcar, quando fez o trabalho, adquiriu placas de alumínio e fixou essas placas de alumínio em todos os ativos, tanto da fábrica quanto do administrativo, né, dos escritórios. E o pensamento, né, a ideia foi uma economia, porque é significativamente mais barato o custo das placas de alumínio. Passou um ano, muitas placas, cerca de 30%, já tinha sido gasta, você já não conseguia ler nem número, nem código de barra, nenhuma informação que estava na placa, ela simplesmente se torna uma coisa lisa, porque o próprio ambiente ele acaba dissolvendo aquela gravação. Por mais que tenha algumas placas que tenham um tratamento
para aguentar estar no tempo, alguma variação de temperatura e as intempéries, a maioria delas de alumínio não vai suportar um ambiente agressivo. Outro caso foi que a empresa ela adquiriu as placas de aço inox. E esse é um caso interessante, porque a gente está falando aqui de placas de aço inox para ambientes agressivos. É uma planta, uma metalúrgica, ela é um ambiente agressivo, corrosivo, e comprou as placas de aço inox, não escolheu o material errado, escolheu o material correto. Porém, na hora de escolher o tipo de gravação, ela optou por uma placa de aço inox com gravação em tinta. O que aconteceu? Essa placa, em um mês, tinha muitas placas que já tinham perdido essa tinta. Ou seja, foi um investimento alto em placas e que se perdeu em pouco tempo. Não durou um ano essas placas. No inventário seguinte que foi realizado, teve que substituir todas as placas por placas de aço inox com gravação em baixo relevo. Um terceiro caso interessante de erro no tipo de material das etiquetas foi uma empresa que fez uma implantação da radiofrequência, usando as etiquetas RFD. E por que foi uma decisão impensada? Porque naquele tipo de operação, as etiquetas de radiofrequência não funcionavam direito. E aí toda aquela implantação, que tem um custo alto, pois essas etiquetas têm um custo mais elevado, foi perdida. Ou seja, era um projeto para que se tivesse uma leitura automática dos dados, mas por uma falta de planejamento e de conhecimento técnico, se perdeu essa possibilidade. Então a empresa passou a utilizar as etiquetas de RFD como uma etiqueta simples de código de barra. Perdeu a utilidade, perdeu o grande benefício que seria fazer inventários mais rápidos. E foi um investimento muito alto. Então, assim, são 3 exemplos que eu acho que ajudam a gente a ter uma ideia e um direcionamento do quão importante é você saber o material que você está escolhendo na hora de decidir por qual placa ou quais placas você vai utilizar para fazer o seu inventário. Agora eu quero saber de você. Qual é o tipo de placa que sua empresa utiliza ou está pensando em utilizar? Deixe aqui um comentário e compartilhe conosco a sua experiência. Neste vídeo vimos explicação sobre a importância da placa de identificação de ativos imobilizados, os diferentes tipos de placas e suas características, vantagens e desvantagens, como escolher a placa ideal para a sua empresa, considerando as especificidades do seu negócio, e os erros mais comuns na escolha do tipo de placa a ser utilizada. Se você gostou desse conteúdo, foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe, comente, não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.